Uma das palavras que mais me encanta nesse capítulo 2 de Efésios que nós estamos estudando é que agora em Cristo, judeus e gentios têm ambos acesso a Deus. Essa é uma palavra grega que Paulo se utilizou porque era alguém que conduzia a uma outra pessoa à presença de um rei no costume oriental. A palavra grega é prosagoge, trazendo a ideia de alguém ser introduzido à presença do rei por um mediador. E é isso que o apóstolo Paulo traz no capítulo 2, verso de número 18. Porque por ele, por Cristo, ambos temos prosagoge, temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos, judeus e gentios. Havíamos estudado anteriormente a esse estudo de hoje que os gentios eram vistos como povos separados, estranhos e que agora em Cristo eles foram reconciliados. Eles foram aproximados de Deus, das alianças e das promessas que Deus havia outorgado a Abraão, a Isaque, a Jacó e, por conseguinte, ao povo de Israel. A nossa reflexão de hoje é sobre essa inimizade entre pecadores e Deus que havia. Estudamos anteriormente da inimizade entre judeus e gentios, mas também nós éramos, e não somente nós, os judeus também, inimigos, pecadores, separados. É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 3, porque todos pecaram, todos quem? Judeus e gentios, e todos, judeus e gentios, estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, para todo aquele que crê. E todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil, tem a vida eterna e uma vez que abraçou o Evangelho e a Cristo, passa agora a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva do Cordeiro. No capítulo 2, no verso de número 14, nós vamos encontrar que Jesus é a nossa paz. Verso 14 diz, porque Ele é a nossa paz. Isso mostra da importância de que nós que outrora estávamos separados, estranhos, inimigos, agora nós fomos reconciliados com Deus. Fomos perdoados e agora estamos reconciliados com Deus. E aí ele diz no verso 14, Ele é a nossa paz. No verso 15, o mesmo apóstolo diz que Ele fez a paz. Verso 15, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele faz a paz, fez a paz. E no verso 17, Ele proclamou a paz. Verso 17 diz, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. A vós outros que estáveis longe. Quem são estes? Gentios. E aos que estavam perto, os judeus, detentores das promessas, detentores das alianças que Deus fez com Abraão, com Isaque, com Jacó e com Davi, ratificando e confirmando esta aliança ali com Moisés, no Monte Sinai, quando Deus disse, vós sereis para mim, nação santa, povo eleito, sacerdócio real e propriedade exclusiva de Deus. No verso 19, o apóstolo Paulo diz, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Quero fazer refletir também o verso 18, a palavra que eu havia usado agora há pouco, prosagoge. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que privilégio, que maravilha é sabermos que Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele mesmo disse, e Paulo mesmo disse em Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, verso 18, que em Cristo nós estamos reconciliados com Deus. Porque Jesus é o nosso mediador, Jesus é a nossa porta e é Ele quem nos introduziu na presença do Rei, seu Pai e agora nosso Pai,
para que pudéssemos fazer parte hoje da nova aliança, da igreja, e somos agora, como diz Paulo no verso de número 19, não somos mais estrangeiros, estranhos, não somos mais peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E eu quero desafiar o seu coração a pensar se você de fato já tem tido esse acesso à presença de Deus. Há um velho ditado popular que todos os caminhos levam a Deus. Não foi isso que Cristo disse. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós não conseguimos entrar na presença de Deus por nosso mérito, pela nossa força. É tão somente pela graça bendita de Cristo. O autor de Hebreus escreve a sua carta e diz que agora nós podemos chegar ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, que nos foi dado pelo sangue de Jesus. E temos acesso direto a Deus Pai, graças a esse mediador, a essa porta, a esse caminho que nos foi colocado na pessoa de Cristo. E por isso, graças a Ele, nós temos acesso ao Pai. Nós não éramos participantes. Deus havia andado com Israel no deserto. Deus mandou Moisés fazer tendas para nela habitar temporariamente. Salomão havia construído um templo e naquele templo a glória de Deus esteve presente. Mas o povo se apartou de Deus. O povo decidiu seguir seu próprio caminho, não só no deserto, mas depois, após a morte de Salomão, quando o reino de Israel é dividido e duas dinastias são instaladas, a de Judá e a de Israel. Vamos ter momentos de grandes reformas desses reis, mas vamos ter momentos também de grande apostasia. E chega um momento que a glória de Deus que estava no templo em Jerusalém, essa glória é suspensa. Essa glória é removida. O povo de Judá é levado para a Babilônia, é levado para o cativeiro babilônico, onde eles ficam ali 70 anos e voltam ali à sua terra, a terra da Judéia, reconstrói o templo, aguardando a promessa de que Malaquias havia dito que ele virá ao seu templo, ele entrará e a sua casa será cheia da sua glória. O prefácio do Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos encontrar a célebre frase: olhamos para ele, para Cristo, quando entrou no templo e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Ali estava a glória, ali estava a presença do próprio Deus. E agora essa glória, essa presença está na igreja, porque Cristo em nós possibilitou esse caminho, esse acesso, para termos um acesso direto a Deus Pai. É Ele que é o caminho. Por isso que Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que o autor de Hebreus também vai dizer no capítulo 4 que Cristo foi tentado em tudo, foi provado em tudo, para que hoje Ele possa socorrer aqueles que, à semelhança de sua provação e tentação, são tentados e provados, para que hoje, como mediador, Ele possa mediar a nosso favor e nos conduzir num acesso direto à presença de Deus. Isso é privilégio, isso é honra, isso é algo que não é graças ou pautado em nosso mérito, por nosso mérito, mas tão somente por tão grande sacrifício, tão grande redenção de Cristo naquela cruz, se tornando o que nós éramos, pecador, a fim de se tornar separado de Deus naquela cruz, para que pudéssemos estar reconciliados com Deus, através da sua morte, vicária e substitutiva. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e valorize a obra maravilhosa da graça de Cristo, porque você e eu estamos reconciliados com Ele e temos agora, judeus e gentios, acesso direto com Deus, graças
a Jesus. Até breve no nosso estudo e no nosso espaço aqui examinando as Escrituras. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.